Comunicação educacional, tá bom? Vou só fazer o teste aqui do slide, já deixar aqui no jeito para apresentar. Começar. Tá, tudo bem então. Boa noite a todos, me chamo Marcela. Hoje nós vamos iniciar a disciplina de comunicação educacional, ministrada que na realidade será ministrada pela professora Marluce. Comunico a todos que a aula será gravada e disponibilizada no canal das faculdades IDAM, tá bom? Professora, qualquer coisa, a senhora pode estar me chamando que eu vou ficar aqui monitorando a aula, tá? Tá bom, muito obrigada, Marcela. Pessoal, vocês estão me ouvindo? O som tá bom? Estão conseguindo ver o slide? Oi, professora. Boa noite, professora. Tá tudo certo. Boa noite. Ótimo. Então, vamos iniciar. Então, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Meu nome é professora Marlúcia Amorim. Esse aí é o meu e-mail que está na tela. E essa aqui é a minha apresentação, tá? Eu sou doutoranda em educação, finalizo agora a minha defesa em junho, se Deus quiser. Tenho um mestrado em educação na área de formação de professores, sou especialista em metodologia e didática do ensino superior, em gestão pública. Atualmente, eu sou professora das faculdades IDAM, coordenadora pedagógica, também estou à frente da Uninter como tutora, que é uma universidade em parceria com o IDAM. E eu tenho uma paixão muito grande pelo ensino superior. Sou também gestora pública do município aqui de Manaus. E ao longo do tempo eu tenho aprendido muito com os alunos, né, com uma equipe maravilhosa de excelência que eu trabalho. E assim, me identifico assim, grandemente com a questão da didática do ensino superior e principalmente com a comunicação educacional, que é uma disciplina que a gente utiliza desde quando nascemos. A gente não para, a gente precisa, em qualquer profissão, a gente precisa da comunicação. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de trazer esse poema de Cora Coralina, que é a minha conterrânea. Eu sou de Goiás também, e Cora Coralina ela é de Goiás, Goiás Velho, é uma cidadezinha perto da capital, Goiânia. E ela foi fazer sucesso aí aos 75 anos, porque Carlos Drummond comentou, falou sobre ela no evento. Se fosse nos dias atuais pela internet, com certeza Cora Coralina tinha sido descoberta bem cedo, porque desde os 18 ela já brilhava aí nos colégios, em eventos com poemas, poesias, e é uma história fascinante. Quem puder pesquisar sobre essa grande artista, poeta e muito culta, sofreu muito em vida. Então, eu gostaria de trazer esse poema que se chama Não Sei. E parece que é feito para os dias de hoje, né? Mas não foi. Foi uma época em que Cora Coralina também passava por algumas situações difíceis. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Então, quanto a gente precisa hoje ser solidário, ser amigo, demonstrar carinho ao outro. A gente vive um momento bem difícil. Eu sei que muitas pessoas aí perderam conhecidos, parentes. Então, assim, eu deixo aqui, né, em nome da Faculdade da AN,
os nossos sinceros sentimentos e que possamos continuar aí com esperanças, né, que a vacina possa trazer uma nova realidade, ou seja, diminuir esse medo, essa angústia ainda de sair que a gente tanto sente, tá? E parabéns aí para vocês que estão aqui, continuando, buscando a formação, mesmo online, mesmo de casa. Então, nós vamos passar por uma situação agora diferente, porque a gente às vezes tem algumas interferências, porque a gente está em casa. Então, é um ruído, é alguém que bate na porta, é um filho que chama. Mas, assim, se você puder manter a sua atenção para aproveitar bem a nossa aula, realmente vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, qualquer coisa vocês vão registrando aí no chat, eu estou acompanhando, eu estou em 2 monitores, justamente para ter esse contato aí com vocês. Essa aqui é a nossa visão das nossas aulas. Nós vamos ter 4 encontros, hoje é o nosso primeiro encontro, e dia 27 será o segundo, no dia 9/4 vai ser o terceiro, e encerramos no dia 10 de abril. Hoje nós vamos estudar sobre o processo comunicativo, teorias, modelos, pesquisa e ideologia. Como eu falei para vocês, essa é uma disciplina muito importante na vida do professor, na vida do empresário, na vida de um artista, na vida de um blogueiro. Então, hoje, no influencer, então, para qualquer profissão, nós precisamos de comunicação, mas principalmente voltada para o professor. Então, hoje nós vamos estar trabalhando aqui quais são as habilidades necessárias para que um professor se comunique bem. Antes, eu gostaria de fazer a pergunta, eu gostaria que vocês, se quiserem desbloquear o áudio para responder, por que se comunicamos? Seria por que nos comunicamos? Teve um errinho aí na hora de revisar, tá? Por que nos comunicamos? Qual é a opinião de vocês? Para que serve a comunicação? Boa noite. Consegue me ouvir, professora? Eu consigo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tem uma aluna que diz que não está ouvindo. Eu acho que é algum probleminha no app dela, com certeza. Ela tem que ir lá, ou pode reiniciar, entrar de novo, aí na hora ela aperta lá em áudio para desbloquear. Ela tem como configurar a câmera e o áudio na hora que ela entra na sala, tá bom? Pode falar. Professora, sou o Alan, muito prazer. Tá bem baixinho. Tá bem baixinho? Deixa eu tentar resolver isso aqui. Não sei se você tá com fone, se tiver é bom tirar. Melhorou agora um pouco? Melhorou? Mais ou menos. De fone. Que coisa. Mas se você quiser usar o chat, pode escrever no chat. Tudo bem. Vou escrever para não atrapalhar, então. Tá bom? Tá. Enquanto você vai escrevendo, eu vou passando. E aí a gente faz a sua consideração, tá? Então, gente, a gente se comunica para sobreviver, para interagir, para cooperar, né? Aqui, ó, para expressar os nossos sentimentos, os nossos desejos, justamente. A gente coopera com o outro através A gente não se comunica só pela fala, a gente também se comunica com os gestos, com o olhar. Então, existem várias formas de se comunicar. Então, olha aí, satisfazer as necessidades biológicas, físicas, psicológicas, para ser aceito, desenvolver atividades, emitir opiniões, ideias, etc. Então, a fala ela tem o poder de nos fazer rir e de nos fazer chorar. Tem um ditado que fala que a gente tem que ter muito cuidado com a língua, que a língua afiada é capaz de matar. E é verdade, né? Às vezes tem palavras que realmente são impactantes aí e que pode ferir, magoar. Então, olha o poder da comunicação, só para vocês refletirem aí.
E a comunicação, ela é o que? O fio condutor de todas as atividades e relacionamentos humanos. Comunicar bem não é só transmitir ou receber informação. Então, vai muito além, tá? Eu trago aqui essa charge, eu não sei se é da época aí de vocês, do Chacrinha, tá? Mas quem tem a minha faixa etária vai lembrar. Comunicação. Quem não se comunica se trumbica. É uma frase famosa do Chacrinha. Quem é aí que lembra? Vocês lembram dessa frase? Já ouviram em algum programa aí de reprise? Então, o que é que ele quis dizer com isso? Que quem não se comunica se complica, né? Então, a comunicação ela é fundamental. Nós temos que se comunicar, principalmente hoje, né? Então, tá aí, né? A participação de vocês. Palavras, depois de serem ditas, não pode retroceder, não dá para voltar atrás. Então, a gente tem que pensar bem e dar saudades. O Chacrinha ele tinha uma marca registrada, né? Essa presença forte no palco, essa interação com o público, e realmente marcou aí muitas pessoas, né, nessa época. Então, essa pergunta, como nós nos comunicamos? De diversas formas, né? Vocês já pararam para pensar hoje como a tecnologia nos proporciona um leque de oportunidades para se comunicar? Então, hoje a gente tem aí pelas redes sociais, pela internet, a gente se comunica com pessoas que às vezes você nem sonhava em se reencontrar. E aí está lá em outro país e de repente você descobre. E olha lá você se comunicando, falando, né, do clima, do calor, como é que está a pandemia. Então, assim, algo que aconteceu do outro lado do mundo, em questões de segundos, a gente já sabe por uma notícia, por uma informação, por uma mensagem. Então, o quanto é importante aí essa conexão. E o que exatamente está envolvido nesse processo? Tá? Mais uma pergunta aí para a gente refletir. O que envolve esse processo de comunicação? É informação? É interesse? É preencher as nossas emoções com alguém que a gente ama, que está longe? Né? É um curso que eu vou fazer e hoje eu quero me comunicar para aprender. Então, existem aí vários mecanismos objetivos que estão inseridos nesse processo da comunicação. E aí a última pergunta, pode a comunicação ser usada como instrumento de manipulação de massa? O que vocês acham? É justamente sobre esse assunto que a nossa aula 1 trata hoje. Nós vamos verificar aí a teoria da comunicação e como ela surgiu. Né? Então, assim, com certeza, realmente, isso pode acontecer e isso acontece muito. A comunicação como esse instrumento de manipulação. Então, vamos só para esse esquema aqui, para a gente entender o processo de comunicação, como ele se dá. Então, olha esse esquema, emissor é o que emite a mensagem, é o ponto de partida do processo de comunicação. O receptor, já fala, é o que recebe, é o destinatário da mensagem. E o canal, que é o meio através do qual a mensagem é transmitida. Pode ser cara a cara, pode ser por carta, quase ninguém usa mais, pode ser por telefone, por e-mail e etc. Várias formas de se comunicar. A mensagem ela é o conteúdo dessa comunicação, enquanto que o código utilizado nessa transmissão é o que dá forma à comunicação. É isso que vai preencher, que vai dar sentido. E o feedback, que é o retorno da informação que é transmitida em resposta à mensagem inicial. Então, essa é o esquema do processo de comunicação, de como se dá. E é importante a gente observar a estrutura, principalmente enquanto professores, para que a minha comunicação ela realmente tenha sentido, eu tenho que estabelecer objetivos. Qual é o meu objetivo com essa aula de hoje? Tá? O objetivo é fazer entender a comunicação para o aluno compreender
como se processa essa estrutura da mensagem para que ele possa ser um bom comunicador educacional. Então, eu tenho que ter um objetivo claro aí na minha mensagem, para que realmente eu alcance aí esse foco, essa meta. Então, eu posso aí resolver um problema, uma necessidade do aluno, para que ele entenda realmente o sentido, a informação da minha comunicação. E para que faça sentido, antes de tudo, eu tenho que conhecer o meu público. Que público é esse? São estudantes do curso de pós-graduação da Faculdade DAN. E aí é uma disciplina que prepara futuros professores para palestra, para melhorar a oratória. Então, esse é o meu público-alvo. Eu posso adaptar a minha introdução com a disciplina, de acordo com a participação de vocês, com os questionamentos, com as dúvidas que forem surgindo. O palestrante, o professor, ele está sempre adaptando a mensagem dele. Às vezes a gente faz um plano, mas quando chega na hora você tem que fazer algumas mudanças ali para que realmente você atenda a necessidade do seu público. Ser conciso, o que é isso? É ser coerente, ser preciso na informação, tá? E ser breve, ser lógico, não ficar com rodeios. Então, é importante aí essa estruturação para que você não se perca na informação. E a gente fala que a palestra, né, quando a gente vai iniciar para uma boa comunicação, a gente tem que começar pelo mais importante, algo que realmente atrai a atenção e que deixe uma marca, tá? Uma marca de impacto, para que realmente você desperte o interesse e conquiste realmente o teu público. Isso vai fazer toda a diferença numa palestra, numa aula, e fazer o aluno, o teu público, querer mais, deixar ele curioso, por que vai vir adiante. E aqui tem algumas dicas aí de como você se preparar. Primeiro, saiba o que falar. Então, é importante você se preparar, estudar o assunto, arrumar as ideias, de preferência fazer um roteiro, determinando aí o passo a passo dessa comunicação, dessa palestra, dessa aula que você vai articular, vai ministrar. A quem vai se dirigir? Acabamos de falar. Qual é o teu público? Qual é o nível sociocultural? Ah, eu vou dar uma palestra na minha igreja. Então, lá é mais assim, pessoas de idade que vão participar, são de uma comunidade afastada. Então, eu já vou aí sondando qual é o nível sociocultural, qual é a forma de trabalhar com esse público, alguma dinâmica que vai motivar, qual é o vocabulário, os termos que eu posso usar, alguns exemplos da vida que eles realmente vivenciam dentro do contexto que eles vivem. Tudo isso vai fazer a tua aula, a tua palestra ganhar mais sentido. Isso é importante. Consulte outras pessoas. Então, a gente não trabalha só. É importante você pesquisar especialistas, pedir opiniões, tá? Então, tudo isso, estude, se prepara, faça ajustes. É importante esse diálogo com os outros. Saiba como dizer, a forma de se expor, a tonalidade da voz, a expressão facial que você utiliza, isso, a atitude corporal, o gesto, tudo isso ganha significado para a sua comunicação, faz toda a diferença, principalmente os recursos que você vai utilizar. E atenção, gente, com o uso da língua, cuidado com termos técnicos, às vezes são termos que você nem domina. Então, hoje as pessoas, o público, eles admiram uma linguagem simples, de fácil compreensão. Então, evite jargões, gírias, ditados. Às vezes a pessoa usa alguns jargões e até ofende. O que é jargão? Vou dar um exemplo de jargão aí para vocês. Por exemplo, tem um jargão que muitas pessoas falam, baiano é preguiçoso. Olha aí, às vezes você vai falar isso e aí encontra um baiano. Então, cuidado com esses jargões, com essas linguagens aí que pode, né, muitas vezes ofender.
Então, o ideal é uma linguagem simples, uma pronúncia clara. E muitas vezes é importante você gravar, ensaiar, treinar, para você te ouvir e ver quais são alguns erros, gírias ou dicção, alguns probleminhas que você tem e não percebeu na fala. Repetição de né, então, e tudo isso você vai corrigindo à medida que você vai treinando. A gente aprende a falar praticando, a gente aprende a se comunicar também praticando, treinando, ensaiando. Seja claro e objetivo, já falamos, não faça rodeios, dê exemplos, nada melhor do que pegar um exemplo e para você explicar um problema, um contexto que você quer trabalhar. Vença seu medo e ansiedade, treine. Não adianta, o professor ele pode estar acostumado, trabalhar anos aí com palestra, com a profissão, mas sempre na primeira aula é normal, ele sente medo, ele sente inseguro, tá? Isso aí qualquer um vai sentir isso, por mais que ele tenha a experiência, o treino. Isso é até importante, eu sempre falo assim que é até bom a gente sentir isso, por quê? Porque é uma preocupação, sinal que você é responsável pelo que você está fazendo, e aí você vai se preparar, você vai ter esse cuidado. Então, isso nos faz realmente trabalhar mais com afinco em cima do que eu quero melhorar. Dominar o conteúdo, isso é importantíssimo. Você tem que estudar. Por mais que você já tenha trabalhado aquele conteúdo, um dia antes, 2 dias antes, você tem que dar uma lida, verificar esse material, o que precisa ser ajustado, atualizado. Então, professor é um eterno aprendiz, ele nunca sabe tudo e nunca está finalizado. Sempre tem algum ajuste que dá para melhorar. E aqui eu trouxe, gente, essas grandes figuras aí da humanidade que representam muito na nossa história. São exemplos de grandes oradores que representam aí todo o impacto na comunicação. Começando aí por Jesus Cristo, Gandhi, Irmã Dulce, quem mais? Quem conhece aí os outros? Mandela, Martin Luther King. Ao longo da história humana, nossos maiores líderes e pensadores usaram o poder da palavra para transformar em nossas emoções. Palavras são usadas para nos fazer rir ou chorar, podem ferir ou curar. Olha que importante aí. E aí, Nelson Mandela, ele usa essa frase de impacto. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso vai entrar na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você vai atingir o seu coração. Então, olha o quanto é importante eu conhecer o meu público, me preparar e tocar o coração com uma linguagem simples, mas uma linguagem dentro do contexto dessa pessoa, tá? Então, respeitando essa realidade em que esse público está inserido. E aqui, ao nosso tema 2, nós vamos ver a origem da teoria da comunicação, para a gente entender todo esse processo, como iniciou, ao que temos hoje na nossa realidade. E como evoluiu. E eu falo assim que agora, então, principalmente, nós tivemos um avanço aí tremendo. Desde o início da palavra escrita, foi evoluindo, publicações de massa, e-mail, Twitter, a evolução da comunicação. Então, o primeiro modelo de comunicação foi o hipodérmico. Ele foi proposto aí por Laswell em seu livro Propaganda Technique in the World, ou seja, técnicas de propaganda na Guerra Mundial. Então, tudo começou depois da guerra. Do ponto de vista dessa teoria, toda informação ela já possui um caráter propagandístico. Então, lembra quando eu fiz a pergunta se a comunicação ela tem um poder de manipulação? Pois é isso agora que nós vamos ver. Eu queria passar aqui um videozinho para vocês.
Olá! 2 minutos. Você sabe o que é teoria hipodérmica? Não? Tudo bem, eu vou mostrar para vocês. Mas antes de entender o que é essa teoria, você precisa saber de onde vêm todas as teorias. A teoria hipodérmica e todas as outras teorias da comunicação partem do princípio de estudar o comportamento da sociedade diante da comunicação humana. Por isso, foram criadas as diversas teorias que buscam explicar este comportamento. A teoria hipodérmica foi a primeira grande teoria que buscou compreender a relação entre as pessoas e as mídias de comunicação em massa. O sociólogo Mauro Wolff diz que esta teoria surgiu em meados dos anos 1930, em meio a 2 grandes guerras, e que seu conceito é baseado no behaviorismo, que diz que toda ação tem uma reação. O autor fala que o fato de nesta época haver uma enxurrada de informações vindas de todos os meios é que se pensou em ver a forma como as pessoas recebiam essas informações. A teoria hipodérmica, também conhecida como teoria da bala mágica ou teoria da agulha hipodérmica, prevê então que as muitas informações expostas pelas mídias e direcionadas ao público encontram passividade total na recepção. A sociedade não apresenta nenhum tipo de filtro ou barreira no recebimento das informações, e por isso são facilmente manipuláveis. Porém, esta teoria passou a ser criticada por não analisar individualmente as diversas questões que influenciam na reação do receptor. Por isso, o sociólogo e cientista político Harold Lasswell modificou a teoria. Ele dizia que a comunicação, para ser efetiva, precisaria responder às seguintes questões: quem, diz o que, através de que canal e com qual intenção. Para Lasswell, todas essas questões podem interferir nas reações do receptor, o que não o torna completamente passivo, mas detentor de criticidade. Portanto, Lasswell foi considerado como sendo quem upou a teoria hipodérmica. E aí? Sacou o que é esta teoria e o que ela defende? É isso aí. Até a próxima. Tchau! Então, gente, aí lembrando, voltando lá ao nosso origem da teoria da comunicação, a teoria hipodérmica é isso que Lasswell define como ter um teor de propaganda, ou seja, uma influência sobre as pessoas. E nós vimos que desde essa época, olha lá, começou em 1930, a evolução que foi até o ano de 2021 e o quanto a mídia, a propaganda hoje exerce uma influência sobre os hábitos das pessoas. E que realmente surge lá o questionamento do início da aula, o poder de manipulação aí, até na forma que você entra, você vai acessar hoje o YouTube para pesquisar, já aparece a questão da manipulação, é propaganda de aplicativo, mulheres dançando, ou seja, é uma forma de manipulação, de atrair, de vender. Então, tudo é gerado pela questão da persuasão, usar formas para convencer o público a adquirir ou de acessar. E a gente vê o quanto a mídia ela tem evoluído, que ela sabe da vida de todos nós. Você acessa algo hoje para pesquisar, de repente vem lá várias páginas te oferecendo produtos similares ou produtos que você tinha pesquisado um dia antes ou um minuto antes. Só para você ver como tem esse controle aí de tudo que a gente faz na internet, na tecnologia, para vender, para te manipular, para te controlar, para influenciar a comprar ou adquirir as coisas. E aí nós vamos lá para o nosso tema 3. Qualquer pergunta, podem usar o chat, tá? Podem me chamar aqui pelo chat. No nosso tema 3, nós temos lá os modelos e pesquisas em comunicação. Então, o modelo da agulha hipodérmica, ou seja, a origem dos estudos sobre o efeito dessa mídia que a gente acabou de falar na formação da opinião das pessoas, ficou conhecida como efeito direto ou agulha hipodérmica. Então, ou bala de prata. Nós temos aí, ó, uma mãozinha saindo do aparelho de TV, como se te controlasse. Você virou o quê? Uma marionete. Então, isso retrata bem o poder, a influência das propagandas sobre as pessoas.
E aqui eu trago essa outra imagem da questão da professora ir numa sala onde os alunos estão subindo na mesa e ela colocando a mão na cabeça. Então, você vê que a turma está sem controle e ela não consegue aí, de alguma forma, influenciar e manter a disciplina. O que está faltando? O humano e animal, ele pode ser concebido como feixe de relações físicas de causa e efeito. Então, ou seja, nós todos temos aí formas de comportamentos. Então, a mídia, ela vê algo que realmente a gente precisa, necessita, convence você a essa necessidade para você adquirir. É igual aí na sala. O que falta para a professora conseguir a atenção dos alunos? O que vocês acham aí? Eu gostaria que vocês participassem, colocassem algumas situações. O que ela pode resolver nesse problema, nesse conflito que surgiu na sala, para ter atenção desses alunos, desses adolescentes, para ela dar uma aula aí? O que vocês acham? E aí entra o nosso próximo assunto, persuadir. Então, essa teoria acredita que todos nós somos estimulados por fatores psicológicos, ou seja, algum fator de recompensa. Então, é igual nota. Eu trago o exemplo da nota da pontuação. Se a nota for indispensável para o aluno aprender, não haverá aprendizado. É preciso persuadir, não impor, ao aprendiz coerção pela nota. Então, o que acontece? O professor, nós como professores, nós temos que conscientizar os nossos alunos da necessidade que eles têm de adquirir aquele conhecimento e para que vai servir aquele conhecimento na vida dele. Então, se essa professora que iniciasse a aula dela, falando qual era o assunto que ela iria trabalhar, persuadindo, convencendo esses alunos da importância daquele assunto na vida deles, aplicasse uma dinâmica, uma metodologia que realmente correspondesse àquele público, ou seja, a referência que eles possuem, com certeza ela conseguiria concentração e atenção. E, por último, nós todos temos aí a questão da premiação, de persuadir com alguma coisa. Olha, gente, isso aqui vai valer ponto, vai valer nota, vai ter um sorteio, um brinde. Não interessa, desde a criança ao adulto, nós somos movidos por interesse. E é isso que nós vamos ver aqui na questão da persuasão. Aqui fala que a persuasão, ela é uma estratégia de comunicação que consiste aí em utilizar recurso lógico-racional ou simbólico para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. Então, isso é científico. Nós somos assim. É a questão da causa e do efeito. Então, argumentar, ou seja, gerenciar razão e emoção, convencer, persuadir. Então, convencer é isso. Qual a razão daquela informação? Você vai demonstrar, vai provar a utilidade na vida da pessoa. E, de acordo com a realidade em que ela está inserida, convencer a importância dela mudar para adquirir. E é isso que você vai persuadir. É todo um processo. Nós, seres humanos, nós temos ideologias. O que é isso? Já vem da palavra ideologia, ideias. Então, peculiar a determinados grupos. Então, nós sabemos que nós temos aí experiências, interesses em comum. E, às vezes, nós somos movidos por algumas influências, seja pela igreja que frequentamos, seja pela família que fomos criados, que fomos moldados, e que nós adquirimos ao longo desse tempo, dessa formação, frequentando um determinado grupo, ideologias ou ideias em comum, como se fossem dogmas. Mas, veja bem,
Karl Marx já falava que os governantes, eles dominam a população com algumas ideologias para realmente convencer e, de certa forma, prejudicar a minoria, a maioria. Então, é isso que tem que ficar bem claro, que uma ideologia ela pode estar em harmonia com valores que prevalecem na própria sociedade ou opor-se a eles. É o que acontece aí com certos grupos políticos, que têm ideologias formadas. E aqui as ferramentas de uma boa aula. Então, tudo isso tem que estar em sintonia. Quando eu falo em persuasão, ideologia, eu estou falando da realidade. Qual é o meu público? Então, eu vou escolher aí a narração. O que eu vou falar para esse público? Qual é esse contexto? Então, eu tenho que ter o quê? Aquela sintonia, eu tenho que revelar informações realmente úteis, que chame a atenção do meu público, explicar claramente, com coerência, numa linguagem simples, de convencimento, e depois persuadir a importância do que eu falo, a credibilidade daquilo que estou falando e a veracidade dos fatos. Eu trouxe aqui Rachel Maia, tá? É uma CEO que ela está fazendo muito sucesso, e ela usa uma frase de impacto. Quando você mostra com propriedade a que veio, as pessoas entendem por que você está ali. Então, olha que interessante. Vamos saber mais um pouco da Rachel Maia. Ela escreveu um livro, Meu Caminho até a Cadeira número 1. Então, ela é uma mulher negra, considerada uma das mulheres mais poderosas do empresariado brasileiro. Como eu falei, hoje ela é a CEO brasileira de Pandora, joalheria dinamarquesa, que faturou mais de 6 bilhões em 2016, famosa no Brasil, destaque aí nas revistas de negócios, no YouTube. E ao observar tudo que Rachel passou, nós conseguimos apontar alguns ensinamentos importantes para todos aqueles que não se sentem bons o suficiente para alcançar o sucesso. Ela dá algumas dicas. Invista em estudo e formação. É o que vocês estão fazendo aqui. Investindo em vocês, estudando, buscando conhecimento. Faça network, ou seja, converse com as pessoas, faça contato com as pessoas, troque ideias, troque com telefones, ligue, troque informações, cresça, expanda o seu grupo de amizades. Queira sempre mais, nunca se acomode. Você sempre tem que estar querendo algo mais. E a história da Rachel, ela veio de uma família muito pobre, ela já passou necessidade. E assim, ela fala que tinha vezes que ela ficava sonhando em comer bem, comer frango no almoço, que desse para pelo menos um pedaço para saciar a sua vontade. E ela sempre achava que aquilo era provisório, que um dia aquilo ia passar e ela ia conseguir mais. Ela sonhava alto. Em nenhum momento ela pensou que seria para sempre. E ela fala, e adoro falar de negócios, de varejo, de vendas, mas ela fala, ela enfatiza, porém, como eu tratarei disso com superiores estrangeiros que não entendem bem a realidade do Brasil? Além da competência, eu preciso ter minha oratória em dia, para que eu possa explicar o que é necessário ao investidor, para captar a sua atenção e criar conexão. Olha bem, então ela está no ápice da formação. Ela chegou a ser diretora de várias empresas, mas ela ainda está preocupada em trabalhar a oratória, porque ela acha que a comunicação é importantíssima para a gente captar a atenção e criar conexão com as pessoas. Que interessante, por isso eu trouxe ela, nós temos aí as referências, e eu quero encerrar com Michel Faraday, que ele usa essa frase: as 5 essenciais habilidades empreendedoras para o sucesso são concentração, discernimento, organização, inovação e comunicação. Então, concentrar naquilo que você está vendo. Hoje, a gente tem uma dificuldade em se concentrar
em realmente retirar as informações necessárias, ter discernimento daquilo que realmente é certo, daquilo que é realmente importante, fazer escolhas certas, ser organizado, disciplinado, a questão de inovar, de criar, de buscar sempre melhores oportunidades, não se acomodar e, acima de tudo, a comunicação. Ela está presente em tudo. Aqui eu tenho algumas indicações de filme. Vendedor de Sonhos, alguém já assistiu? Muito bom, eu recomendo, tá? Bem interessante. Fala sobre a comunicação. O Discurso do Rei também, que é um filme ótimo. Então, você vê que é um filme bem impactante, né? Que faz aí a gente muito bom mesmo. Eu também gostei. E tem o livro Vendedor de Sonho, que é de Augusto Cury, que é sensacional, uma lição de vida. E a oratória descomplicada, que a gente utiliza aí como referência na nossa apostila, que também é muito bom, tá? Algumas dicas aí para vocês aprofundarem o conhecimento de vocês. E agora nós vamos ter a participação de vocês. A participação de vocês, ela vale aqui ponto. A nossa disciplina de comunicação educacional, nós vamos ter 2 momentos de avaliação, que são trabalhos específicos. Eu vou passar para vocês. Você vai escolher um personagem, alguém que você admira, que você considera um bom orador, um bom palestrante, e eu vou dar um modelo de como você vai trabalhar com esse palestrante, destacando aí as características que ele possui, que você admira. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Que eu vou utilizar uma pessoa que eu também admiro e vocês vão fazer em forma de slide. E o último vai ser o quê? Vocês vão elaborar, produzir uma palestra bem pequena e vai me entregar a produção final de vocês. Nós vamos sortear 2 pessoas para apresentar essa palestra na nossa última aula. É bem rápido, 15 minutinhos, vai dar 30 minutos as 2 pessoas. É um assunto que você domina bem. Qual é a tua área? Ah, professora, minha área é direito. Então, pronto, você vai escolher um assunto da tua área, tá? Lá por exemplo, teve uma aluna de direito na disciplina passada que ela falou sobre adoção. E aí ela fez um slide e comentou sobre isso. E aí eu vou dar um exemplo também de uma palestra para vocês. Vou dar um modelo, passar, e vou fazer a palestra para ter esse modelinho para vocês terem como exemplo, tá bom? O que eu quero agora? Agora eu quero a participação de vocês, uma pequena apresentação, tá? Rápida, você vai falar o teu nome, qual que é a tua área e a tua expectativa com essa disciplina, com o curso, tá? Se você quiser falar algo mais da tua experiência aí com a aula online, o que você está... Não precisa todo mundo falar, mas eu gostaria que algumas pessoas se pronunciassem. Quem aí se voluntaria para iniciar? Boa noite. Boa noite, Wellington. Se você puder aparecer para a gente ver, se puder, se não, tudo bem. Peraí, eu vou tentar aqui, professora, só um minutinho. Tá bom. Aí quem quiser já pode levantar aí, fazer o sinal, que aí já fica na lista de espera. Pode falar, Wellington. Boa noite, está um pouco escuro aqui. Bom, me chamo Wellington, eu sou formado em licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado do Amazonas, só que no momento eu não trabalho na minha área, eu trabalho no setor administrativo da UEA, eu auxilio no mestrado que tem lá. Bom, a minha expectativa para o curso eu acho que é a melhor possível, eu quero tentar ingressar na área e, na verdade, ela é uma ajuda para mim ingressar no mestrado logo, logo. Essa é a minha ideia principal. Muito bom, Wellington. Boa sorte, sucesso, tá? Que você realmente engrene aí para o mestrado, logo, logo. Está no caminho certo.
Alguém mais? Todo mundo tímido? Posso escolher? Fala, Adria, você já está engatilhada. Vamos lá? Vamos. Boa noite, professora Marlúcia. Boa noite. Eu sou a Adria Amaral, sou formada em administração, no momento gosto dessa área, por isso me inscrevi. É a minha primeira aula, estou nervosa. E é isso, tenho expectativas sim nessa área. Bem-vinda, tá? Obrigada, professora. Espero contribuir bastante aí para o conhecimento, para a experiência de vocês. Obrigada. Eu vou escolher, que o pessoal está meio tímido. A Tatiana, que também já está aí com o videozinho pronto. Pode apresentar para a gente, Tatiana, teu nome, a tua área, a tua expectativa. O teu áudio, não estou ouvindo, tem que desbloquear. Boa noite a todos, meu nome é Tatiana. Boa noite, professora Marlúcia, a todos os colegas do curso. Eu sou formada em pedagogia, trabalho na educação infantil, sou funcionária da CEMED e também quero trilhar outros caminhos na área da educação. Então, a minha perspectiva no curso é a melhor possível e eu gosto de estar sempre em busca de aprendizado, porque eu vejo a profissão de professor como a de um médico e de um advogado, né? Que não pode parar de estudar nunca, que a educação também ela tem muita coisa para nos oferecer, então é em busca disso que eu estou, de novos aprendizados, para no futuro, quem sabe, também ingressar como professora de nível superior. Falou tudo, Tatiana, muito bem. Então, a gente não pode parar, não pode estacionar. O professor é um eterno aprendiz, a gente tem que estar sempre em busca aí, pesquisando, tanto porque que o conhecimento ele não é estático, ele sempre está mudando, novas descobertas, conhecimento, material que eu utilizei ano passado, muita coisa mudou, então eu sempre tenho que estar renovando. Alguém mais? Quem é o próximo? A próxima? Cristiano. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora Marlúcia, boa noite, colegas. Eu sou o Cristiano Alves. Bom, eu tenho 33 anos, né? Meu último emprego foi no distrito como líder de produção e, por motivo de saúde, eu tive que parar de trabalhar temporariamente. E durante esse período que eu estou me reabilitando, eu me formei em Ciências Contábeis e após a formação, né, eu estou fazendo MBA de docência e mercado de capitais. Eu pretendo ingressar nessa área, né, se tudo der certo, graças a Deus, se der, eu pretendo me especializar mais e mais. Muito bem, Cristiano, está no caminho certo. A especialização em docência do ensino superior, ela abre muitas portas, tá? Então, é muito importante, mas o que eu considero mais importante é o conhecimento que vocês vão adquirir aqui, tá? Então, assim, as dicas que vocês vão adquirir, a experiência. Então, vocês já vão sair aqui já preparados para atuar lá na prática do ensino superior. Nós temos alunos que já saíram da pós e já foi direto trabalhar em outras universidades e outros que ficaram com a gente. Alunos que se tornaram professores do IDAM, que fizeram aí uma excelente defesa no final, que preparam uma aula e aí foi já selecionado como professor do IDAM. Então, aqui a gente já tem essa vivência e dá essas dicas aí que cabe a vocês incorporar a prática de vocês. Então, aproveitem bem, ouçam, anotem aí, tá? Qualquer dúvida, chame a gente, qualquer coisa. Eu faço questão de deixar o meu contato, tanto e-mail quanto WhatsApp. Qualquer necessidade, tem aluno que já fez teste em universidade, falou, professora, eu preciso preparar um plano para entrar, que eu estou concorrendo a uma vaga. A senhora pode me ajudar? Com o maior prazer. Então, a gente está aqui para somar, tá bom?
Alguém mais quer falar? Mais uma pessoa só para a gente encerrar. Aí depois eu dou oportunidade para os demais. Boa noite. Eu me chamo Boa noite, Carol. Opa. A Carol vai falar? Pode falar, Thaís. Depois a Carol fala. Boa noite, professora. Boa noite. Então, eu sou engenheira de segurança do trabalho, sou mercadóloga também. Eu escolhi o curso, né, como eu sempre trabalhei minha vida inteira na área comercial, eu acredito que através de todos os treinamentos, né, que por várias e várias vezes eu precisei disponibilizar para outras pessoas, eu penso que para melhorar a minha oratória, para me desenvolver, para evoluir como profissional, esse curso só tem a agregar, né? E por isso que eu optei em fazer o curso de docência. Esse é o objetivo, né? É para me desenvolver mesmo. Muito bom, Thaís. Obrigada. Parabéns aí pela escolha, tá? E sucesso. E agora, Carol. Tá me ouvindo, Carol? Aqui são 2 alunos, a Carolina e a Marivaldo. Olha que legal o casal, né? Parabéns. A gente iniciou com esse projeto, né, da especialização, a gente pensou muito, eu e o papai, e aí a gente decidiu fazer mesmo a especialização, né, para tentar... eu sou formada em contabilidade, e aí fiz pedagogia, estou nos últimos períodos de pedagogia, e aí a gente já fez logo a especialização da gente, como a gente tem a linha das escolinhas, a gente tem escolinha de reforço, então a gente está caminhando. E aí a gente precisava dessa especialização para vender mais, né? E entrar no mercado de trabalho. O papai já atua na área, né? Já. Você está me ouvindo? Como é que é seu nome? Marivaldo. Não ouvi. Marivaldo. Estou ouvindo, Marivaldo. Eu sou historiador. A minha formação é história. Eu sou professor de história. De história? Muitos anos. Dando muito conta de pai da polícia. Sendo que a minha vocação é essa. O áudio está ruim, né? Deu para ouvir algumas coisas. Aí eu vou voltar para a cidade, voltei para a cidade, consegui me formar, consegui passar no concurso, graças a Deus. E minha filha sempre tentou outras coisas, mas não acabar aqui. Ela era formada em contabilidade, como eu falei para a senhora, e depois foi para pedagogia e eu acho que é a saída. Entendi. Que bom. Novas oportunidades, né? Eu acho assim que qualquer área para fazer a especialização em docência, vocês vão abrir esse leque aí de oportunidades, são outras opções, vocês podem trabalhar tanto com ensino de graduação e com pós-graduação. E hoje em dia, com a educação à distância, a questão da tutoria também, está dando muitas oportunidades, então a gente tem que estar com esse título aí, né? Porque as universidades, elas não podem contratar se não tiver uma especialização. E é justamente a especialização em docência do ensino superior que vai te preparar, te capacitar para isso, tá bom? E hoje eu vou passar aqui agora para vocês, eu compartilhei com vocês a apostila, mas lá na EAD Box, na plataforma, tem a apostila de vocês. Eu vou mostrar aqui a apostila e eu gostaria que vocês olhassem essa apostila, estudassem, porque é importantíssimo que o aluno faça essa leitura.
que acontece? Vocês são protagonistas desse conhecimento, dessa busca. Então, é necessário que você, tá, exercite. O professor Pierre Piazzi, eu não sei se vocês já ouviram falar, infelizmente, ele já faleceu. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar um pouco da história do professor Pierre Piazzi. Eu gosto muito de falar desse grande professor, que ele foi um professor de cursinho. Ele preparava os jovens para concurso, para prestar vestibular, e ele foi responsável pela aprovação de milhões de pessoas em universidades, em concurso, e ele escreveu aí ao todo 5 livros, e 3 livros foi dedicado ao aluno, a como se tornar inteligente, outro livro aos pais, a como ter filhos inteligentes, e aos professores, a como ter alunos inteligentes. Então, eu sempre uso ele nas minhas aulas, porque ele fala o seguinte, que é importante você prestar atenção na aula, ouvir a explicação do professor, mas o que realmente vai fazer você aprender e a compreender é você exercitar isso em casa, ou seja, sozinho, ou seja, com um amigo, ou seja, ouvindo, gravando. Não sei qual é a sua forma de estudar, de memorizar, de aprender, mas você tem que exercitar. E a apostila, ela vai te dar, tá? Essa bagagem, é para você aprofundar. A nossa aula de hoje, o slide da aula de hoje, ela foi feita em cima da aula 1. Olha aí, o tema 1, 2 e 3. Mas eu falei de forma resumida. Aqui na apostila tem de forma detalhada, para você ler com calma, tá? Tem as atividades aqui propostas, você vai fazer as atividades, você vai pesquisar, que tem links, tem referência aí que você pode pesquisar. Então, ela tem uma linguagem bem simples, e olha aí, todo o nosso slide foi construído em cima da apostila. E fora isso, eu também vou compartilhar alguns artigos e livros que eu vou compartilhar com vocês ainda nessa aula, eu vou mandar em PDF. Tem um livro muito bom que chama Professor Nota 10. Eu tenho ele em PDF e tenho ele físico. Ele é maravilhoso. Acho que todo professor ele tem que ler esse livro. Você vai mudar com a leitura desse livro. Então, eu recomendo, vai ser muito bom, tá? E agora vocês vão prestar bastante atenção nesse slide, que ele é bem rico. Nós vamos trabalhar aí, como eu falei para vocês, vocês vão fazer esse trabalhinho para mim, vai ser uma nota, tá? Vocês vão escolher um orador que é referência para você, tá? Então, você já deve ter alguém em mente. Eu vou usar aqui Mário Sérgio Cortella, tá? Que é um dos maiores oradores do país. E Mário Sérgio Cortella, ele encanta a sua plateia. Então, olha o que vocês vão fazer. Vocês vão seguir o modelo desse slide que eu fiz aqui. Então, eu coloquei aí a foto do Mário Sérgio Cortella e falo um pouco sobre ele de forma resumida. Quem é Mário Sérgio Cortella? Ele nasceu em 1954, ele é um filósofo, escritor e professor paranaense, é graduado em filosofia pela Faculdade Nossa Senhora de Medianeira, é mestre e doutor em educação pela PUC e é o criador da série de livros O que a Vida Me Ensinou. Ele é ex-monge, olha que legal. Por isso que a espiritualidade está sempre presente em sua oratória. Mário Sérgio Cortella, ele foi secretário municipal de São Paulo, acho que alguns lembram disso, lá entre 91 e 92, faz tempo. Desde 97, ele é professor convidado da Fundação Dom Cabral. E olha qual é a característica de Mário Sérgio Cortella que faz ele ser um bom orador. Olha que interessante. Em suas palestras, Cortella convida e conduz o público a uma reflexão.
com conteúdo filosófico que pode ser aplicado à vida pessoal, profissional e em ambiente corporativo, acerca de ética no trabalho, relação interpessoal, carreira, valores, preconceitos, versatilidade, ousadia, mudança no mundo dos negócios, exercício do poder e da autoridade e outros tantos temas que este respeitado e renomado palestrante é capaz de discutir durante horas, o que o transformou no palestrante mais requisitado do Brasil. Ele tem um carisma tremendo, ele conquista, e ele tem muito conhecimento. Então, por isso que está o segredo. Vamos assistir um pedacinho da palestra dele? É bem rápido, 3 minutinhos. Eu gosto muito de um poeta gaúcho chamado Mário Quintana, muita gente o conhece, é um homem estupendo, que deu um azar danado, morreu há 20 anos, na mesma semana que o Ayrton Senna. E quando você é alguém muito importante, mas alguém famoso morre perto, você desaparece do circuito. Tanto que tem gente que não sabe que Mário Quintana morreu, né? Outros talvez nem de que ele viveu. Né? E Mário Quintana, um homem especial, inclusive com uma grande qualidade. Ele morreu solteiro, com quase 88 anos de idade. E ele tem a melhor resposta que eu já vi para não se casar. Todas as vezes que alguém perguntava a Mário Quintana, mas por que o senhor nunca se casou? Ele dizia, sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida. Que é um argumento ecológico, é um argumento que nos ajuda, né, a pensar um pouco. Pois bem, Mário Quintana tem uma trova especial. Ele disse, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando que você e eu deixamos de viver? Quando a gente tem uma vida pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Afinal de contas, nós somos mortais. Isso significa que nós não temos a eternidade para ter uma obra que honre uma vida para que ela não se apequene. No livro Qual é a Tua Obra, aqui mencionado, que aliás dá título a esta palestra, eu menciono também, né, um autor britânico do século XIX chamado Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli foi, inclusive, o primeiro-ministro da Rainha Vitória. Benjamin Disraeli diz o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando a gente apequena uma vida que já é curta, quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial, morna. Interessante. Nós temos hoje aqui um grande grupo de homens e mulheres que no campo do município ou do estado atua na atividade pública, isto é servidor. É aquele ou aquela que tem uma capacidade imensa de fazer algo especial, ganhar a vida cuidando de vida. Você quer coisa mais honrosa do que ganhar a vida cuidando de vida, mas não da própria vida. Também da própria vida, mas do conjunto da vida numa comunidade. Então, gente, legal, né? Essa parte aí, que é bem curta, mas é o principal para a gente agora analisar Mário Sérgio Cortella. Vamos analisar qual foi o jeito, a característica, a fala do Mário Sérgio. Então, vamos lá. Olha o que eu fiz aí que vocês também vão fazer no slide de vocês. Vamos analisar alguém que fala muito bem em público? Vamos analisar a oratória de Mário Sérgio Cortella. Vocês perceberam o sotaque dele? Ele fala, né, cantando a palavra, né, entendendo, né? Ele fala assim, mas é um sotaque bonito. E todos nós temos aí uma forma, tem pessoas que me perguntam, professora, a senhora é nordestina? Eu não sou nordestina, eu sou do Centro-Oeste, sou de Goiânia, eu sou goiana, mas eu tenho um sotaque parecido. E às vezes, quando as pessoas me perguntavam isso, eu sentia vergonha. E hoje eu sinto orgulho do meu sotaque. Então, Mário Sérgio Cortella, ele tem essa especificidade no sotaque. E é isso que eu estou falando para vocês. São vários profissionais que têm vergonha do sotaque. Nós podemos usar o sotaque para dar essa conexão à sua fala.
E aí, no caso de Mário Sérgio Cortella, é até um charme, e é a marca dele, né? É divertido ouvir ele falar. O que vocês repararam mais aí no Mário Sérgio? Vocês viram que ele não para na sala, ele fica andando de um lado para o outro, né? Olha, reparou nos gestos que ele faz? Ele usa gestos, se movimenta, anda pelas extremidades do local, domina bem o assunto. Nossa, ele sabia da vida do Mário Quintana, até porque com o Mário Quintana não casou. Aí ele contou piadas, né? Riu da situação. Então, assim, usou o humor para descontrair a plateia, dá pausas estratégicas durante a sua fala, para palmas, risos. E outra coisa muito interessante, quando a gente fala conhecer o público, ele sabia quem era o teu público, eram servidores públicos do município e do estado. Então, a fala dele foi direcionada para o público. Olha como ele estava bem preparado. Então, aqui, mais uma coisa, conta histórias, emociona. A entonação também é outra habilidade que dá clareza à fala de Mário Sérgio Cortella. ênfase e gestos de acordo com a emoção que ele quer passar. Então, falar em público não é simplesmente passar uma informação, é você gerar emoção naquilo que está comunicando. Olha que interessante, que responsabilidade. Outro traço aí marcante de Cortella é gerar conexão com os poemas, com as citações famosas, as frases filosóficas que ele utiliza em meio ao assunto que está falando, ele acaba envolvendo o público, né? Todo mundo ali parado, concentrado. Você não via ninguém disperso. Então, que interessante. E aqui eu trago um profissional, ele é do PROERD, ele é um policial militar, tá? E eu trouxe pessoas comuns do nosso meio para dar essa análise para vocês também, mas ele é um excelente orador, ele é o orador do PROERD. E aí eu quis que ele desse algumas dicas para vocês, então ele gravou uma pequena entrevista e eu vou passar para vocês aí. Antes eu quero apresentar. O nome dele é Marcelo Roberto, ele é sargento da Polícia Militar do Estado do Amazonas, ele tem 18 anos como instrutor do PROERD, 14 anos como formador de policiais e instrutores, ele prepara a oratória em público. Olha que legal. Então, ele vai dar dicas aí legais para vocês. Vamos lá? É rapidinho. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Roberto, eu sou sargento da Polícia Militar do Estado do Amazonas e há 18 anos eu sou instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. Há 14 anos também eu participo de treinamento de policiais instrutores, ou seja, na preparação de policiais que terão a missão de falar em público. Tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês que um dos maiores desafios, na minha opinião, para se falar em público é a questão de você saber qual é o objetivo que você quer alcançar. Quando você vai ministrar uma palestra ou vai fazer uma aula, você precisa ter bem definido na sua mente quais são os seus objetivos. Você sabendo aonde você quer chegar, com certeza você terá mais facilidade para explicar aquilo para as pessoas. Isso vai ajudar muito você na hora das suas apresentações. O que é indispensável para cativar e prender a atenção das pessoas durante uma apresentação? Eu diria para você, utilize todos os recursos que você tiver disponíveis. Se você puder usar vídeos, use os vídeos. Se você pode usar slide, use o slide. Se você puder usar e deve usar na sua apresentação dinâmicas, use as dinâmicas. Faça o público se movimentar, faça as pessoas levantarem de repente para fazer um alongamento. Use uma dinâmica que tenha tudo a ver com a sua apresentação. Tenha certeza que dessa forma você vai prender a atenção das pessoas e elas vão ficar ligadas ali na sua apresentação até o final. Um bom orador, ele já nasce sendo um bom orador ou ele pode aprender durante a vida? Existem pessoas que têm uma habilidade muito grande de se comunicar, pessoas que têm a inteligência linguística bem desenvolvida. Então essas pessoas têm muita facilidade para falar
E com o treinamento certo, né, na proporção certa, essas pessoas podem se tornar oradores de excelência e fazer grandes trabalhos. Mas e aquelas pessoas que não têm tanta facilidade assim para falar? Será que elas têm como desenvolver essa habilidade? Eu diria para você, com toda a certeza. Tá? Eu mesmo conheço pessoas que não conseguiam terminar uma frase, né, para falar em público, e agora conseguem fazer grandes apresentações depois de terem se preparado, terem treinado, terem buscado aperfeiçoamento nessa área. Então, é perfeitamente possível você melhorar. Aliás, tudo pode ser melhorado por meio do treino. Treine, pratique e com certeza você será um melhor orador. Tá? Quais técnicas nós ali do ProERD e qualquer pessoa pode utilizar para se sentir seguro durante uma apresentação? Você pode utilizar uma ficha pautada, uma ficha em que você coloca ali os tópicos principais da sua apresentação. Você fazendo isso, evita com que você esqueça de algo que você gostaria de falar na sua apresentação. E se de repente você perder o foco, né, alguma coisa distrair, chamar sua atenção, você pode retomar o seu raciocínio olhando para a sua ficha. Tá? Da mesma forma, você pode se aproveitar desse recurso no seu slide, colocando imagens, frases, palavras que vão ajudar você a lembrar da sua apresentação, lembrar daquilo que você está querendo transmitir. Então, fazendo isso, com certeza você vai se sentir mais seguro durante a sua apresentação. Tem aquelas pessoas que dominam um determinado assunto, que elas sabem tudo sobre aquele assunto. São aquelas pessoas que dizem assim, eu sei, mas eu não sei como explicar. Então, o que fazer com essas pessoas? Às vezes o nervosismo não permite que ela consiga se comunicar bem em público. O que nós fazemos numa situação como essa, então? Você deve se preparar. A preparação, ela vai fazer com que você diminua o seu nervosismo e você consiga transmitir com mais clareza as suas informações, tá? Preparação, pessoal, é muito importante. Eu diria para vocês que 80% da sua apresentação é a preparação. Se você fizer uma boa apresentação, uma boa preparação, preparar bem seus vídeos, verificar se estão funcionando, preparar os seus slides, preparar a sua ficha, ali, se for o caso, você vai utilizar a ficha, certamente você vai ter mais facilidade na hora de repassar isso. O seu nervosismo ele vai diminuir porque você se preparou bem, acabou estudando mais o assunto e isso vai fazer com que você tenha sucesso durante a sua apresentação. Quais seriam uns erros, né, na hora de se apresentar, erros mais comuns ou de repente eu diria até um erro principal? Não se preparar. Quando uma pessoa não se prepara, ela pode correr o risco de um vídeo não rodar, ela corre o risco de repente, uma apresentação ter uma palavra errada ali durante a sua apresentação de slide, ou qualquer coisa que ela não planejou acaba acontecendo na hora. Então, assim, a preparação, deixar de se preparar é um erro gravíssimo que pode comprometer toda a sua apresentação. Tá? Eu encerro, então, essa minha fala falando sobre isso exatamente. Gostaria de dizer para você que você deve treinar o que você vai dizer, que argumentos você vai usar na hora da sua apresentação. Você deve treinar, se possível, em casa, na frente do espelho, ou até gravar um vídeo seu fazendo a sua apresentação, para que você já tenha mais ou menos em mente quais argumentos você vai usar, que palavras você vai usar. Inclusive, usar as palavras adequadas para cada público. Se você vai falar com crianças, usa a linguagem adequada para as crianças, que elas possam entender. Se você vai falar com universitários, usa uma linguagem adequada para eles. De preferência, você já descobre qual é a área deles, para que você possa usar aqueles termos mais conhecidos por eles. Se você vai falar para uma plateia de professores e assim sucessivamente, você deve se adequar àquele público, tá? É muito importante que você saiba para que público você vai falar e prepare toda a sua apresentação para melhor atender aquele público. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que esse vídeo possa contribuir com a vida de cada um de vocês. Obrigado e até a próxima. Olá, pessoal. Teve algumas pessoas aí. Meu nome é Marcelo Teve Roberto. uma pessoa só que reclamou do áudio. Vocês conseguiram ouvir, gente? Conseguiram ouvir? Eu acho assim que deve ser algum probleminha com o teu áudio. É bom você verificar. Se tiver fone, tira o fone, tá? Ou reinicia. Gente, esse aí é o nosso diretor acadêmico, o professor Vicente. Nós, na Faculdade da AN, nós temos uma banca, onde a gente
também seleciona professores. E acho interessante aí ouvir um pouquinho do nosso diretor o que é importante aí durante, né, essa banca, essa aula que o professor, geralmente uma aula didática, que o professor ele ministra para a banca, e é em cima dessa escolha, dessa aula que nós vamos selecionar esse candidato, que ele permaneça ou não na instituição. Então, vamos conhecer um pouquinho do professor Vicente. Vicente Tina é professor, palestrante, diretor acadêmico da Faculdade DAM, faz parte da banca que avalia e seleciona professores para ingressarem na faculdade. E aí nós vamos ouvir também um pouquinho do que ele tem para falar, tá bom? Oi, pessoal. A pedido da professora Marluce, vou responder algumas perguntinhas aqui, veja se ajuda. Quais são os critérios para uma boa apresentação? Bom, quando eu vou avaliar uma apresentação de um professor, de uma banca, ou quando eu estou assistindo uma palestra, eu acabo percebendo se há uma concatenação de ideias, se a palestra, o palestrante está me levando em alguma direção. Então, tem que estar definido um objetivo, tem que entender o alvo. Então, logo no início, como eu tenho pouca paciência, logo no início eu quero saber qual é o objetivo que eu vou ficar ali 10, 15, 20 minutos assistindo uma apresentação. Então, logo no início tem que definir o escopo beleza, vai ser o foco da apresentação, ao final dessa apresentação você vai saber isso, isso, isso. E aí eu vou seguindo, né? Eu vou acompanhando a evolução. Normalmente, um bom apresentador, ele vai contando histórias, então ele vai explicando os conceitos, que são objetivos, e vai concatenando histórias. Quais são os erros mais comuns que surgem na hora de uma apresentação? Nervosismo, então às vezes por nervosismo tu esquece palavras, às vezes tu abre uma história, tu abre um conceito, abre um assunto e não fecha. Então, a gente tem que estar atento para isso. Se começar abre um assunto, depois abre outro e não sai fechando nenhum, isso deixa a gente perdido. É o que a gente chama de blá 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 também. Às vezes, por falta de conteúdo, o palestrante não consegue te ensinar nada. E ele começa a falar ou da vida dele, ou ele começa a contar histórias sem pé sem cabeça, que não te explica o conceito, não faz chegar a um objetivo. Então, toda palestra tem que ter início, meio e fim. Toda história tem que ter início, meio e fim. Então, o bom palestrante, ele vai abrindo e vai explicando e vai fechando, né? Quais são os erros mais comuns que surgem na hora de uma apresentação? Exemplo, falar das experiências pessoais, mas valorizar demais a sua própria pessoa. Isso aí às vezes fica antipático. Outros erros são usar trejeitos linguísticos. Então tem gente que coloca aí, ou então usa, ou então, como eu estou fazendo agora aqui. Então são exemplos de trejeitos linguísticos que a gente não percebe, e quando a gente assiste o vídeo, nosso próprio vídeo, ou o vídeo de alguém, a gente começa a observar e chama atenção. É um pouco chato. Quais dicas que o senhor daria para quem está iniciando e precisa desenvolver a comunicação em uma apresentação? Não tem jeito. Para se comunicar bem, tem que treinar. Então, e a comunicação, quando nós vamos fazer se eu faço uma comunicação, se eu estou me comunicando com uma palestra com 20 pessoas, é de um jeito. Quando eu estou falando para 100 pessoas, é de outro jeito. Se eu estiver falando para 400 pessoas, 500 pessoas, é de outro jeito. E quando eu estiver falando com uma câmera, é de um outro jeito também. Então não tem outra sugestão, outra dica a não ser treinar. E aí treinar conforme o tipo, tá? Exemplos que eu utilizo de fazer um simulado e definir times, né? Então eu vou gastar tantos segundos, tantos minutos para falar desse assunto, depois eu vou falar depois desse, e aí faço um treino antes, quando é algo novo, né? Algo desafiador. Teve uma palestra que eu fiz para 400 pessoas e isso foi o meu momento mais difícil ali, porque eu estava acostumado já a dar aula para 40, 50, 60 pessoas, então isso estava tranquilo.
mas quando eu tive que falar para 400 pessoas, como é que eu ia motivar, envolver, conquistar 400 pessoas? Então, uma estratégia que eu usei foi gerar empatia logo no início. Então, eu comecei contando uma história que era uma piada. E isso faz com que algumas pessoas das 400 comecem a rir por causa da piada, quem prestou atenção, e os que estavam desatentos no WhatsApp, fazendo outra coisa, eles acabam prestando atenção para ti porque os outros estão rindo. E aí daí em diante tu entra com alguma coisa legal. E aí tu começa a puxar. Então isso, espalhar algumas piadas em algum momento de uma palestra grande é importante para se chamar a atenção, para atrair a atenção. E aí nessa sequência tu entra com conteúdo. E aí tu vai explicando e vai detalhando, que vai tornando a tua palestra importante. Foi uma estratégia, tá? Outro exemplo é realmente montar uma sequência. Então, se for uma palestra, uma espécie de uma aula que tu tem que ficar falando ali durante 4 horas, estruturar as 4 horas, tu não vai falar direto, mas estruturar a tua aula, estruturar a tua sequência de histórias, a tua sequência de exercícios, a tua sequência de conceitos, tu fazer um rabisco antes e fazer um simulado. Então, para virar um bom comunicador, só comunicando, só treinando. E hoje a gente pode treinar com as ferramentas tecnológicas, pode treinar na frente do espelho, pode treinar com um amigo, pode treinar da forma que quiser. Pessoal, espero que as dicas sejam boas. Obrigado, professora Marluce, pela oportunidade. Boa aula. E aí, pessoal, o que vocês acharam das dicas? Boas? Vocês perceberam que todos os dois, como profissionais, eles dão dicas semelhantes, que primeiro, treinar. Não existe profissional que não melhore, que não se capacite com o treino. E a gente treina estudando, pesquisando, ensaiando, seja na frente do espelho, seja gravando uma aula, assistindo, tentando melhorar. E outra coisa, né, o instrutor do Proege, o Marcelo, ele fala, no maior erro de um professor, de um palestrante, é não se preparar. Às vezes, ele acha que ele tem muita experiência, muito conhecimento e que ele vai se virar na hora. Eu tive uma experiência no mestrado de uma professora que era referência em Manaus. E a expectativa da aula dessa professora foi tremenda. Mas, assim, quando chegou na época, nós, alunos, a gente se frustrou, porque não foi aquela aula. Ela passou praticamente a primeira aula toda falando do currículo, se apresentando, levou a tese de doutorado, folheou a tese, ou seja, a disciplina que era que realmente ela ia ministrar no mestrado, a gente nem viu. E é isso que o professor Vicente enfatiza. A gente já teve muitos profissionais que a gente viu que cometeu essas gafes, esses erros. Ou seja, valoriza muito o currículo, a hora da apresentação. E eu já vi muito aluno, já ouvi de muito aluno que falou assim, olha, eu gosto tanto daquela professora, ela entrou aqui, ela fez uma apresentação tão simples, rápida, e aquele professor ficou ali mais de meia hora falando do teu currículo, da tua experiência profissional, que ficou cansativo. Então, isso é um erro, é uma falha, às vezes, de querer chamar atenção para a pessoa, valorizar demais o profissional e o foco é o conteúdo. Fala, Cristiano. Mas é interessante fazer essa apresentação no início? Isso, a gente tem que fazer como professor, todo professor ele tem que apresentar, tá, a estrutura, ou a ementa, ou a visão geral do que ele vai trabalhar, e ele tem que apresentar. O palestrante ele tem que falar, mas que seja ali, eu sempre trago ali uma parte do meu currículo Lattes, um resumo. E aí eu falo rapidamente a minha formação, tá? E aí já passo para a estrutura das minhas aulas, sem delongas, tá? Mas você pode utilizar uma forma pessoal de se apresentar. Eu tenho colegas, e eu também já fiz essas apresentações,
aqui, que está gravando, a gente já tem mais um outro olhar, mas às vezes em sala de aula a gente já entra com um lado mais informal, de apresentar, falar, olha, eu não sou amazonense, moro no Amazonas há 15 anos, a minha família é daqui, o meu prato predileto é... Aí vai brincando, né, com os palestrantes, eu gosto do bodó, da terra, comi muito jará. Aí vai contando, né, algumas gostos peculiares que você tem, e no decorrer da aula, o professor ele vai falando um pouco dele, da formação, contando um pouco da história. Isso também é legal, tá? Para que o teu público conheça um pouco você, né? Os teus gostos, o que você gosta. Olha, eu também, né, nas horas vagas, eu gosto de... Quem é artista aí fala, olha, eu sou cantor, né? Gosto de declamar poemas, e etc. e tal. Então, existem várias formas aí que cada pessoa ela vai ter essa marca registrada, tá? Mas, assim, é importante, principalmente na universidade, que a gente está falando aqui com vocês, tem aluno que cobra. Primeira aula, o professor ele não apresentou ementa. Eu nem sei qual é o objetivo da aula, não sei quais são os assuntos, tem aluno que cobra. O professor nem sei o que ele faz. Quem é aquele professor? Ainda vai questionar com a coordenação. Então, o ideal é você já abrir ali a sua visão geral, apresentar qual é a estrutura da tua disciplina, quais são os assuntos que você vai trabalhar, os dias, e um pouquinho de você, da tua formação. Tá? Mas sem delongas, coisa rápida. E o roteiro, gente, você viu que o Marcelo enfatizou, você tendo uma pautazinha, um roteiro, você não vai se perder. Não tem por que, né, se improvisar. Então, você vai fazer um teste. Se a aula é 4 horas, olha a dica do professor Vicente. 4 horas é muito tempo, né? Então, a gente... Aí, qual é a dica dele? Ele vai passar o assunto, discutir sobre o assunto, e depois ele faz tipo um simulado, uma atividade dinâmica ali, de revisão do que foi visto, tá? Amanhã a gente vai fazer uma atividade parecida. É uma forma de revisar o assunto e de chamar a turma para participar. Então, vamos lá participar. E aí, quem participar mais vezes vai ganhar um livro amanhã, tá bom? Um livro bom. Quem quer ganhar um livro bom? Aí, então, vão se preparar aí, que amanhã vai ter um simuladozinho. Aí, quem participar e responder primeiro no chat, pronto, tá? Vou ver se eu consigo premiar com mais de um livro, tá bom? Alguma pergunta, alguma colocação sobre o que a gente viu, que vocês ouviram, que vocês acharam interessante? Sim ou não? Falando com relação à apresentação, essa questão aí, Isso. Porque a gente teve uma dificuldade de entrar na aula hoje, no início, que estava dando um probleminha lá. Aí eu pelo menos já peguei na metade, eu não vi a sua apresentação, no caso. Olha, então eu vou voltar. Quem mais não viu? Fala aí, dá um ok. Então eu vou voltar para a minha apresentação, tá? Eu também não vi, não. Vocês estão prontos. Eu vou repetir aqui rapidinho para vocês, para quem perdeu, tá bom? Sem problema nenhum. E aí, gente, depois eu já compartilhei aí, não sei se a Marcela compartilhou, foi no grupo de vocês, o livro, aula nota 10, e esse slide aí. Só que eu passei em PDF. Eu vou passar também já no PowerPoint, porque vocês vão utilizar de modelo com essas entrevistas, tá bom? Para vocês já prepararem aí esse análise do orador. Então, vocês já vão pensando, né, qual orador aí que eu vou escolher, né? Tem muitos. Professora, esse do orador, a senhora vai querer só na outra aula ou já na de amanhã ou na de hoje? Não, eu vou querer na outra aula. Então, vai ter um tempo aí para pesquisar, tá bom?
que amanhã está muito em cima, infelizmente. Sim, A tá gente muito não em pode cima. passar, não dá para passar trabalho assim em cima da hora, Então, tá? professora, entendi. só recapitulando, nós vamos avaliar um perfil de orador, é isso? Isso, vocês vão escolher um orador e vão fazer conforme eu fiz no modelo. Vocês vão Sim, contar sim. um pouquinho da história dele, Fazer a tá? biografia, né? As Isso. características, Vai pontos fazer fortes. análise. Isso. Perfeito. Entendi. Vocês vão fazer análise da vida dele, tá bom? A senhora falou do meu orador hoje. Olha aí, eu Eu sabia. adoro o Sérgio, eu adoro. Eu ia Maravilhoso. falar isso gente. também. Eu gosto Gente, muito dele e a senhora falou dele. Eu gosto dele também. Ele é muito admirado. É verdade. Não é à toa que ele é o melhor palestrante do Brasil, né? Do Ah, país. sem dúvidas. Então, gente, aqui é o início, né? É o primeiro slide da minha aula. E aí, o que eu fiz? Olha, eu tirei um print lá do meu currículo Lattes, tá? Então, eu me apresentei, eu sou a professora Marlúcia Amorim, sou doutoranda em educação, falei que eu estou defendendo a minha tese agora em junho, se Deus quiser, eu vou conseguir defender em junho, tá? Tenho mestrado em educação na área de formação de professores e a especialização em metodologia didática do ensino superior. Atualmente, eu sou professora do IDAM, faculdade, de algumas disciplinas do curso de docência, de gestão. Sou também a coordenadora dos cursos de educação e tutora da Uninter. Eu oriento alguns trabalhos de conclusão, que também é da faculdade IDAM. E sou funcionária pública do município. Atualmente, eu sou gestora de uma escola do município. Pronto, essa foi minha apresentação, bem rápida, e eu inicio a aula com esse poema da minha conterrânea, Cora Coralina, Não Sei, que vem aí de encontro à época que nós estamos vivendo. O quanto é importante esse olhar, essa solidariedade com o próximo. A gente fala muito em empatia. O que é empatia? É me colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Então, fala muito isso, esse poema de Não Sei. Tá? Então, vale a pena pesquisar um pouco de Cora Coralina, que ficou conhecida só depois dos 70 anos, eu até brinquei sobre isso, que foi Carlos Drummond que falou, divulgou Cora Coralina. Se fosse nos dias de hoje, ela não ia ficar no anonimato até os 70, porque 18 anos, Coralina já escrevia aí poemas, né? Já declamava. A internet já tinha espalhado esse talento, mas infelizmente, tá? E aí coloquei aí a visão geral das nossas aulas, que está lá na apostila. Nós temos aí 4 aulas, os dias que nós vamos estar realizando a nossa conferência aqui ao vivo, que é o processo comunicativo, teorias, modelos, pesquisa e ideologia que nós estamos vendo hoje, tá? E é isso. Aí depois eu continuo lá, já passei esse slide também para vocês, entendeu? E mais uma vez respondendo aí a questão que eu vou voltar lá no slide do orador, nessa análise que vocês só confirmam para mim, se vocês não receberam, daqui a pouco a gente já compartilha com vocês, se vocês receberam no grupo. Sim ou não? Análise do orador. Então, a análise do orador, vocês vão fazer esse trabalhinho só para nossa terceira aula, tá? Então, a nossa terceira aula, se não me engano, eu coloquei aí, vai ser dia 9 ou 10, não sei. Dia 9, professora. Dia 9, né? Isso. Então, Professora, pronto. no grupo do WhatsApp, é que a senhora está dizendo? Era para compartilhar aqui. Mas aqui eu pensei que ia ser no grupo. Ah, perdão. Eu estava aguardando. Pode ser no grupo também. Então, se a senhora puder enviar no grupo também. Foi compartilhado no Google Drive, então todos os arquivos estão lá. O link eu vou mandar de novo aqui, tá bom? Ah, tá. Eu consigo acessar. E tá, vou compartilhar no WhatsApp também. Isso. Eu vou compartilhar o slide, tá? Atualizado.
E esse aqui, ó, eu vou passar em PowerPoint para vocês já vão ficar com esse slide, tá? Tem um slide desse lá na plataforma do EAD. Mas dá para baixar? Não tem ainda. Eu vou mandar de novo em PowerPoint. Ele tá na aula 2, lá no final. Pronto, então vocês já vão utilizar, porque eu já estou adiantando para ter mais tempo aí para vocês fazerem, que é para a nossa aula 3, tá? Perfeito. Tá? Então, é esse modelinho aqui, tá bem simples, ó. Pode inserir um videozinho do palestrante que vocês vão escolher, tá? E aí, depois, a gente não vai poder expor de todos, mas aí a gente escolhe, aí sorteia uns 2 alunos para estar mostrando e compartilhando aqui qual foi o orador que vocês escolheram para homenagear. Mas aí, no caso, a senhora vai querer o slide, a gente vai ter que enviar para a senhora. Vai ter que enviar, tá? E acho legal até compartilhar com o grupo em PDF para conhecimento. É uma troca aí, tá? Para a gente ter esse leque aí de oportunidades, de ver o trabalho do colega. No caso, a senhora quer isso para a terceira aula, né? Para a terceira aula. Eu vou fazer um sorteio de 2 alunos para a gente expor o trabalho, a análise e qual é o orador que esses 2 alunos escolheram. Tá bom? Tá certo? Alguma dúvida? Eu compartilhei com vocês um livro muito bom que eu acabei de divulgar aqui, que é Aula Nota 10, tá? E esse livro, eu ganhei ele de uma professora do meu doutorado, e ele é maravilhoso. Então, assim, tem ele em PDF, quem puder, tá? Para a nossa prática de professor, é excelente, vale a pena. Agora, eu vou abrir a apostila aqui para vocês, que tem uma atividade que eu gostaria, bem simples, eu gostaria que pesquisassem já para amanhã. Vou abrir aqui e mostrar para vocês o que eu quero. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minuto. Aqui a apostila. Está carregando. Aqui. Nessa parte aqui, ó. No final da apostila, tem aí na prática. Busque e comente alguma forma de propaganda que você acredite trazer ideias relacionadas a gênero, classe social ou ideologia política. Aponte quais e como esses elementos que você acredita trazer uma opinião a ser formada. Então, você vai procurar alguma propaganda aí que, de uma certa forma, influencia aí a questão de gênero, classe social, ideologia, tá? Tem várias, né? A gente vai lá no YouTube, você descobre várias propagandas. E eu gostaria que você pesquisasse e amanhã você compartilhasse aqui no chat o link. E a gente vai conferir para fazer essa análise. Hoje, a aula de hoje foi para quê? Qual foi o objetivo da aula de hoje? Para a gente analisar como iniciou a questão da comunicação, da persuasão, tá? Da influência da propaganda para manipular o público. Então, é isso que a gente quer trabalhar aí com vocês, que vocês pesquisem alguma propaganda que faz essa influência, que faz essa manipulação. Tem várias, gente. Mas eu quero alguma que você realmente acha que essa daqui foi bem bolada. Tem propagandas bem boladas, né? Que ela utiliza aí desses artifícios para convencer. Até propaganda infantil, a gente vê o quanto ela influencia os pequenos ao consumismo, tá? Então, isso aí foi até um tema que eu acho interessante, que eu não esqueço, um tema do Enem, que para o aluno dissertar sobre a influência das propagandas no consumo das crianças hoje.
Eu acho Tem aquelas que utilizam o imperativo, né? Beba, coma, faça, use. Isso, muito bem. Nem pode falar qual é, porque senão o colega vai lá e usa a tua ideia, né? Então, deixa para amanhã você trazer que a gente vai ter essa oportunidade, tá bom? E lembrando, gente, essa participação vale ponto. Se fosse aula presencial, eu ia estar com uma cartela de adesivo, cada participação e contribuição sua, você ia ganhar um adesivo. É igual educação infantil, tá? Porque é a questão da persuasão. Nós, seres humanos, a gente é movido a isso, a prêmios, tá? É causa e efeito. A gente já trabalha isso na comunicação. E a metodologia ativa, eu trabalho com um caderninho, é um roteiro. Aí eu dou para cada aluno. Aí a tarefa 1, o que você vai realizar? Se ele finalizou a tarefa, ele ganha o adesivo. Aí no final, se ele tiver com a caderneta cheia de adesivo, olha a nota máxima dele. É 10, tá? E aí quem não quer ganhar 10? Nós não somos movidos a isso? Com certeza. Então, é basicamente isso. Tá, gente? Então, eu quero já antecipar, depois eu vou trabalhar com vocês detalhadamente. O que eu falei? Eu vou fazer uma palestra com vocês, tá? E o nosso tema é sobre um livro que marcou muito para mim, esse Mindset. Alguém já ouviu falar desse livro? Vou abrir para vocês aqui. Mindset. Não, quer dizer, eu já ouvi falar, professora, ainda não tive a oportunidade de ler, não. Pois então, não perca a aula de amanhã. Perfeito. Tá? Que você vai amar esse livro. Eu vou abrir aqui só fazendo a propaganda. Espera aí. Esse livro aqui, ó. A minha palestra de amanhã, que é a que vocês vão fazer de modelo, tá? Vai ser sobre Mindset. É o livro de Carol Dick, tá? Que é uma PhD, uma professora. Ela viveu em uma experiência riquíssima, uma pesquisa que ela realizou na universidade que ela trabalha, e ela fez uma pesquisa com alunos, e ela fez um diagnóstico incrível, e eu quero compartilhar essa experiência riquíssima com vocês. Nós vamos trabalhar a palestra, analisar como deve ser estruturado o slide de uma palestra, como deve ser a fala do palestrante, e eu vou juntar o útil ao agradável, vou trazer um assunto interessante para vocês aprenderem, tá? E principalmente na nossa vida, porque ela fez a pesquisa com alunos, mas isso vai refletir na minha vida profissional, que é o que faz hoje as pessoas terem sucesso. Quem que não quer ter sucesso na carreira? Tanto profissional quanto na vida familiar. Então, esse livro aí, ele mostra para a gente como conseguir isso, de que forma, tá? Então, ela é uma psicóloga renomada, tá? E esse livro aí, a pesquisa dela levou muitos anos de estudo. E ela vem dando palestras aí no mundo todo e ficou famosa. E aí eu tenho o livro, eu li o livro. Nós temos vários resumos na internet, mas não é a mesma coisa, né? Porque o livro ele te dá essa visão maior, tá? Então a gente entende como funciona. E aí eu vou estruturar e dar esse modelozinho dessa palestra para vocês assistirem. Então vai ser bem legal, tá? Nossa aula de amanhã. E vai ter o simuladozinho que nós vamos fazer. Nós vamos amanhã ver o assunto 2, tá? Que é esse aqui, nós vamos adiantar o assunto 2 lá na apostila, que eu vou abrir a apostila. Quem puder já adiantar e ler, pronto, já vai ter uma pré-leitura do que vai ser a discussão da manhã. Olha que legal. Amanhã vai ser os meios de comunicação. Então, é um tema bem interessante, tá? Das tecnologias, a influência das tecnologias, os recursos que nós utilizamos, tá? A questão dos componentes aí que enriquecem essa comunicação. Então, aqui tem as dicas, olha, as referências que vocês também podem, tá? Aprofundar aí um pouquinho a leitura de vocês.
E amanhã eu vou trazer mais material. Tem alguns artigos aqui importantes também, que eu vou compartilhar com vocês, para vocês também enriquecerem um pouquinho aí essa pesquisa, essa busca, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Estão ouvindo bem? Estamos. Eu estou ouvindo, pelo menos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem, professora. Tá bem claro até agora? Tá. Nós vamos ouvir uma música agora também, uma música bem legal, só para dar uma dinamizada na nossa aula, do Titãs. Aí a gente vai analisar para depois fazer uma reflexão dessa letra aí. A música também é comunicação. E como é a comunicação através da música? É tudo, né? Só um minutinho, gente. Aqui tem que abrir o vídeo, botar no pause para compartilhar. Só um minuto. Aí, se não estiver ouvindo, coloca no chat, tá bom? Já vai começar. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Yeah.
viver. É preciso saber viver, saber viver. E aí, gostaram da música? Sim ou não? Muito boa. Legal, né? Então, é uma música que a gente trabalha muito nas aulas, músicas, poemas, e você pode trabalhar a letra da música. Por que que vocês gostaram da música? O que marcou na música que foi especial? Porque ela tem uma letra que nos passa uma mensagem positiva, né? Que a gente precisa saber viver, né? E aí eu lembro lá de Mário Sérgio Cortella, quando ele usa uma frase de Mário Quintana, que a vida é muito curta para ser pequena. Então ele fala que às vezes a gente tem uma vida tão curta e às vezes a gente não aproveita as oportunidades, tem uma vida tão, né? Então a música ela vem somar com esse significado. E aí a gente trabalha... a imagem, né, professora? O desenho que retrata exatamente, se aproxima muito do que a letra da música fala, a vida ser curta e tem um vovozinho, né, fazendo todo esse processo de tentar se divertir enquanto tem tempo. É bem legal, é bem interessante. Muito bem. Então, é isso mesmo que a Thaís falou, a imagem é igual à comunicação. A comunicação, a gente fala mais por gestos do que pela fala. Às vezes, numa palestra, o que você chama mais atenção é os gestos. Você vê ali o Mário Sérgio Cortella, se ele ficasse estático, parado num lugar, isso, de uma certa forma, ia incomodar o público. O público imenso no auditório, ele tem que caminhar pelo público, de uma certa forma, ele está dando atenção a todos. Né? Ele vai de um canto ao outro, olha em todas as direções. E a gente sabe o quanto é difícil no início da carreira você ter esse olhar, tá? Para a sala toda, se você pegar uma sala lotada, que às vezes você fica ali ansioso, né, com aquele frio na barriga, e aí foca só numa direção. Mas nada que a prática, tá? Você trabalhar isso, né? Existem técnicas aí muito importante, nós temos na nossa apostila dicas, nós também vamos ver um pouquinho amanhã, eu vou trazer um material riquíssimo de algumas dicas, de algumas técnicas para trabalhar essa comunicação gestual, que é mais importante do que a verbal, tá? Então, que a gente possa exercitar e estar aí sempre aprofundando. E aí nós... usamos as músicas, os poemas. Eu gosto muito de iniciar a aula com uma frase de alguém que realmente impacta no momento que a gente vive, ou se não, na realidade, para o público que eu vou trabalhar. É importante você escolher, pode ser uma letra de uma música, um poema, um vídeo, tá? Pode ser um vídeo da disciplina. Isso também tem um efeito de comunicar com o teu público tremendo. E se chama quebra-gelo, tá? Então, você vai conquistar o teu público. Então, é importante, sempre que você for planejar uma aula, uma palestra, você escolher aí um poema, a letra de uma música, ou mesmo uma música. Tem várias músicas. Amanhã nós vamos iniciar uma que eu gosto muito também, muito emocionante, é um vídeo. Não vou falar, porque senão você vai assistir agora, né? Porque você vai ficar curioso. Aí amanhã a gente vai iniciar, tem um poema também lindo de Mário Sérgio Cortella, que eu amo, e a gente vai trabalhar nas aulas assim, tá? Essas dicas vão seguindo, tá? Para aprender. Basicamente, a nossa aula hoje, nosso conteúdo foi cumprido. Bom, amanhã nós vamos iniciar a nossa aula às 9h em ponto, pontualmente, tá? E aí não percam que vai ter essa participação, vai ter esse sorteio do livro, tá? E também vai ser um simuladozinho. Então, a participação vai valer nota para vocês, tá bom? Comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Tudo tranquilo? Então, uma excelente noite para vocês, um bom descanso.
Amanhã a gente se vê às 9 horas, tá bom? Não faltem. Tá bom, professora. Assista Obrigada. aí. Boa noite. Não tem como chegar atrasado na aula online, né, gente? Não dá. Em casa, né? É verdade. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, Até pessoal. amanhã. Boa Boa noite. noite. Um abraço. Satisfação. Obrigada pela participação e presença, tá? Obrigada, professora. Papai, eu amei meu pastel. Papai, Obrigado, professor. eu assisto pastel.